irmãos, a graça e a paz sejam com os irmãos, amém? Amém. Que alegria estar novamente aqui com os irmãos e poder refletir um pouco mais da palavra do Senhor. Conforme mencionado, hoje nós iremos iniciar uma nova série de mensagens com o tema chamados. E o subtítulo, dessa série é Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Eu creio que é um tempo em que nós devemos entender que nós somos chamados por Deus. É um tempo para servir, é um tempo para buscar cada vez mais deste Deus. E conforme eu mencionei em algumas pregações atrás, nós iremos tratar de alguns princípios no decorrer deste ano. E um destes princípios é a excelência em servir ao Senhor e a excelência na nossa vida cristã. Porém, primeiramente, antes de tratarmos sobre esses valores, nós como cristãos, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo, nós temos que entender o porquê que nós somos chamados. Amém, irmão? Entender quem nos chamou, para que nos chamou, para quem nos chamou e principalmente tratarmos o porquê que nós somos chamados por Deus. Então nestes quatro domingos nós iremos refletir muito a respeito sobre esse tema. Por quê, irmãos? Porque quando se trata sobre chamado, eu entendo que algumas pessoas elas ainda não compreenderam a profundidade dessa frase, ser chamado por Deus. E entender a profundidade, a seriedade dessa palavra é a chave para nós olharmos para a vida cristã como outra perspectiva. Aquilo que Deus ele nos chamou para fazer. Nos faz entender que a igreja não é somente um local em que você vai passear como você vai para um shopping, ou um lugar onde você vai assistir a algo como que você vai para um cinema, não. Mas a igreja, você não vive como um turista, você existe para fazer algo dentro dessa igreja, para servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, com as suas capacitações. E principalmente nos faz entender que aquilo que se trata de servir, naquilo que nós somos chamados, é muito mais do que fazer aquilo que convém, mas é fazer com o coração, é fazer com amor. Existem algumas palavras que nós devemos entender a respeito do chamado. Primeiramente, chamado requer sacrifício. Não tem como ser chamado se não estar disposto ou disposta a sacrificar algo. Chamado é investimento. Hoje a palavra da noite nós iremos completar um pouco dessa palavra da manhã, que será sobre investimento. Investir na sua vida espiritual, investir no seu chamado, preço a se pagar e o principal de todos, o coração. Amém, irmãos? Abre aí comigo em Gênesis, no capítulo 3. E hoje o tema da mensagem é chamados para um propósito. Gênesis no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Eu tenho falado em algumas pregações, venha preparado com algo para você anotar. Uma caneta, um papel, e a cada pregação anote, para que você possa relembrar e estudar novamente. Então Gênesis no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, amém, irmãos? Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nós nos apresentamos a Deus diante de Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de buscar mais de Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que nessa série de mensagens o Senhor venha a falar em nossos corações, ó Pai. Venha nos ensinar, ó Deus, a respeito do nosso chamado, ó Deus. E que daqui para frente, ó Deus, nós tenhamos uma perspectiva diferente, ó Deus. Uma forma diferente, ó Deus, de nós compreendermos, ó Deus, o que o Senhor nos chamou, ó Pai. A maneira, ó Pai, que nós lidamos com o nosso chamado, ó Pai, com a Tua obra, com a Tua igreja, Deus. Mude o nosso coração, ó Deus, mude a nossa forma de olhar, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, nós iremos tratar sobre chamados para um propósito. E quando você vai ao dicionário, você encontra que a palavra propósito, ela te dá o significado de projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade ou intuito. Observe que desde o jardim, a qual nós lemos aqui, desde que o homem ele foi criado por Deus, havia questões que ele deveria aprender a lidar. Havia questões ali que ele deveria aprender a lidar. Deus ele criou o homem, irmãos, entenda isso, para uma finalidade, com um objetivo, com um desígnio dado por ele. Ou seja, eles tinham um único propósito de seguir. Eles tinham um único objetivo. Eles já tinham uma tarefa, algo que eles deveriam fazer. Em relação a Deus, eles deveriam ter relacionamento, comunhão direta com o Pai. E em relação ao jardim, o que eles tinham que fazer? Cultivar e cuidar. Irmãos, era algo simples, não tinha segredo. Aquilo que eles foram chamados para fazer era relacionamento e cuidar e cultivar daquele jardim. Porém, conforme nós lemos aqui, Deus, Ele disse para um homem e para uma mulher: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês comerem, com certeza, com toda certeza, vocês morrerão. Já tem observe que Deus ele dá as ordens, Ele dá as diretrizes, vocês têm que fazer isso, isso e isso. E Deus ele fala aquilo que eles não podiam fazer. Ele já dá uma orientação: o que você vai fazer é isso, o que você não vai fazer é isso. E o que o homem, irmãos, não entendeu, ou até nós devemos entender, que se Deus ele ordenou assim, assim deve ser. Mas Deus, aquele fruto, ele é tão bonito, ele parece ser tão saboroso, tão agradável aos olhos, tão agradável de se comer, tão agradável de dar entendimento, mas esse fruto parece ser desejável. Mas se Deus ele quis assim, irmão, se Deus ele ordenou assim, assim deve ser. Por quê? Porque Ele é fiel. Amém? Porque Ele é verdadeiro. Porque Deus ele tem o controle das nossas vidas. Deus ele tem o destino na nossa vida também. E somente Ele sabe o que é para o nosso bem. Senão o apóstolo Paulo não teria escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Irmãos, e quando assim nós entendemos, quando assim nós compreendemos, nós vivemos segundo o propósito de Deus. Nós vivemos segundo o propósito de Deus. Porém, observe o argumento de Satanás. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Porém, o argumento da serpente foi esse: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Irmãos, em outras palavras, Satanás, ele diz para a mulher, olha, você será como Deus, você terá o controle do seu próprio destino. Você vai ter o controle da sua própria vida. E principalmente, você vai ser como Deus. Você vai ser como Ele. Que proposta fantástica. Ser como Deus. Tentadora, né, irmãos? Você controla o seu destino e você é como Deus. Mas era uma proposta falsa. Observe, irmãos, algo que constantemente nós fazemos todos os dias. Estava trabalhando com as irmãs ali na classe de integração. Todos os dias nós fazemos isso. Sempre que nós tiramos das mãos do Senhor o controle das nossas vidas, e nós começamos a decidir a partir do nosso querer, a partir da nossa vontade, a partir do nosso próprio olhar, sempre, constantemente, nós causamos dor e sofrimento a nós mesmos. Não é verdade? Os irmãos concordam? Observe o que Romanos, abra aí comigo, 5:12, ele nos diz, Romanos capítulo 5, os irmãos preparam que a gente vai correr bem aqui na Bíblia, tá? Romanos versículo 12. Olha o que uma escolha de alguém que tentou tomar o controle de Deus para ele mesmo causou. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Novamente, os irmãos que estão vivos. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Desliga o ventilador para mim. Desliga o ventilador para mim, por favor. Então, irmãos, por causa da escolha de um homem que acreditou que ele realmente poderia escolher o destino da sua história, todo mundo ele foi manchado pela dor e pelo sofrimento. E assim tem continuado na história de cada um. Porque apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram. E pensando nisso, irmãos, eu quero tratar 3 perguntas com os irmãos. A primeira pergunta: quem somos nós? Quem é você? A segunda pergunta: qual que é o nosso valor diante do Senhor? Qual que é a nossa importância para Deus? E a terceira pergunta é: para que nós vivemos? Qual que é o sentido de você viver essa vida? O porquê que você vive? Para que você vive essa vida? Será que é para nós conquistarmos o ápice da vida?
de riquezas, de carros, de luxo, de conquistas, de seguidores, não sei mais o que. Irmãos, eu tive o privilégio de ter acesso a um material da PBBH sobre formação ministerial. É o que eu vou trazer para vocês aqui nessa manhã. Eu quero compartilhar com vocês 3 reflexões. A primeira é a identidade. Quem que sou eu? Quem que é você? Observe que na criação de tudo, quando Deus ele formou todas as coisas, e quando ele forma um homem, o que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você deve entender que o homem não era apenas mais uma criação de Deus. Você deve entender que Deus ele não estava entediado e criou um ser humano para conversar com ele, não, irmãos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o homem ele é a coroa da criação de Deus. Era um ser criado com identificação, com identidade e com referência direta ao Criador, porque ele foi feito à imagem e semelhança. Irmãos, quando Deus ele fala a imagem e semelhança, nós devemos entender que Deus ele não está tratando de algo material. Deus não está tratando de corpo, de braços, de mão, porque Deus ele não possui um corpo. Deus ele é um Deus imaterial, ele é um Deus invisível. Mas Gabriel na Bíblia diz assim: nos braços do Senhor, nas asas do Senhor, os olhos do Senhor, as mãos do Senhor. Deus ele possui um corpo. Não, irmãos, sabe o que isso chama na teologia? Antropomorfismo. É uma atribuição humana pelo próprio homem para expressar uma característica de Deus. É uma atribuição humana do homem dada a Deus. Ser imagem e semelhança não significa isso, mas significa que nós somos um ser que possui um espírito. Nós temos um aspecto espiritual, ou seja, nós vivemos para sempre. Nós fomos criados para viver para sempre. Mas Gabriel, a Bíblia diz que se você não crer, você morrerá para sempre. Sim, irmãos. Apocalipse ele nos diz que haverá 2 destinos. Ou você vive para a vida, que é para o céu, ou você vive ou morre, mas não extingue, você permanece no inferno ou no lago de fogo. Outra coisa, nós somos dotados de inteligência. Nós somos dotados de inteligência, somos capazes de pensar, de refletir, de escolher e decidir. E no homem não há aquilo, eu fiz por instinto, eu não sabia o que estava. Mentira, não, tem uma escolha. Gabriel, mas eu não tenho controle. Não, você teve uma escolha. Nós somos seres relacionais. Nós desejamos, nós amamos, temos afeto, temos emoção, temos sentimento. E principalmente nós temos uma consciência moral. Nós diferenciamos o certo do errado. Porém, aqui neste ponto, irmãos, nós iremos tratar de 2 pontos importantes que eu quero trazer aos irmãos. O que é ser semelhante ao Senhor? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Que nós somos semelhantes ao Senhor quando se trata dos seus atributos comunicáveis. Quem já ouviu falar sobre isso? Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu vou explicar para os irmãos. Eu quero que você anote isso se você tiver oportunidade. Existem 2 tipos de atributos de Deus.
atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Existem os atributos comunicáveis que Deus, Ele deseja compartilhar com sua criação, compartilhar com o homem, e Ele deseja que o homem desenvolva. E esses atributos são santidade, é um Deus relacional, é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus que ama. Esses atributos, Deus, Ele deseja que você desenvolva. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas existem atributos incomunicáveis que é exclusivamente de Deus. E quais são esses, irmãos? Quem sabe um? Onisciência, onipresença e onipotência. Ou até a eternidade. Gabriel, mas nós fomos criados para ser eterno, mas nós tivemos um início. Nós começamos de um ponto, Deus, Ele sempre existiu. Nós somos a criação, irmãos, não o Criador. A proposta falsa de Satanás era tornar o homem semelhante a este Deus, a esses atributos incomunicáveis. Essa era a proposta de Satanás, mas a proposta de Deus é verdadeira. A proposta de Deus, irmãos, é nos fazer semelhantes a Jesus, é nos fazer semelhante. Por isso que Ele utiliza a santificação, por isso que Ele utiliza o aperfeiçoamento, por isso que Ele utiliza os processos em que somos provados, para que cada vez mais nós possamos nos tornar mais semelhante a Ele, porque Ele diz que a tribulação traz um caráter aprovado. O sofrimento produz um caráter aprovado. Ele nos torna semelhantes a Jesus, que conforme Hebreus diz, Ele é o resplendor da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando se trata de identidade, quem sou eu, quem é você? Eu quero que você anote e sempre repita com você mesmo: devemos ser a imagem de Jesus Cristo. Amém? 1 Pedro 1, versículo 3, 4 nos diz: Ele nos gerou novamente por uma semente perfeita, mudando a nossa velha natureza para uma natureza divina, ou seja, a própria natureza de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses 3, versículo 4: Ele restaurou a nossa identidade com Ele. Por isso, hoje Jesus é a nossa própria vida. Amém, irmãos? Segundo ponto, importância. Entendemos a identidade. Segundo, importância, qual é o meu valor para Deus? Qual que é o seu valor para Deus? Qual que é a sua importância? Algumas pregações passadas, os irmãos vão se recordar que eu trouxe muito a respeito de mentalidade. E há até aquela frase: padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Significa que aquilo que você pensa, padrão de pensamento, modela aquilo que você faz. O modo que você enxerga a sua vida, o modo que você enxerga a si mesmo, define as suas atitudes e define as suas escolhas. Se você se acha uma pessoa insignificante e que não tem valor algum, as suas atitudes vão refletir a insignificância e a valor algum. Por quê, irmãos? Porque começou aonde? Na mentalidade. Começou na mente. Irmãos, existem pessoas que vivem suas vidas acreditando nisso, que elas não têm valor para Deus, que elas não têm valor algum para a obra do Senhor. E nessas horas, elas não se valorizam. E conforme aquela música, quero que valorize
o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Elas não valorizam aquilo que elas têm. Elas não dão valor àquilo que Deus ele depositou em cada um de nós. E nisso sai vivendo uma vida desordenada. Irmãos, novamente eu não quero dizer que você foi criado para ser o centro da criação. Não, não é isso. Não é que toda a glória ela é refletida a você e você está no outdoor. Não. Mas também você não é algo desprezado por Deus. Anote para mim alguns pontos e suas referências. Se você não parou para pensar nisso, reflita nisso. Primeiro, você foi planejado por Deus. Já parou para pensar nisso? Você foi planejado por Deus. Você é diferente de todo mundo. Existe só um Rafael, existe só uma Aline, existe só uma Andreia. Você é diferente de todo mundo. Personalidade, características, forma de corpo, forma de rosto, né? Olha só o que Salmos, e quem que planejou isso? Quem foi, irmãos? Deus. Salmos 139, versículo 15, 16, diz assim, ó: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém, irmãos? Antes da formação do mundo, você já foi planejado por Deus. Percebe a profundidade disso, irmãos? Percebe a profundidade disso? Numa possibilidade de qualquer um ter nascido pelo acaso, ou aquela famosa frase que os pais dizem: ele não foi planejado, ele foi para o acidente. Não, não existe isso. Porque se ele foi planejado por Deus, se ele existe, é porque é assim que Deus quis. Amém, irmãos? Antes de estarmos no ventre da nossa mãe, nós fomos planejados por Deus. E você é exatamente assim. Você, Gabriel, mas eu já ouvi uma pessoa falando: podia ter mais 2 braços assim para poder ajudar. Não, Deus ele fez você desse jeito porque era do propósito dele, da vontade dele. Valorize o que você tem, irmão. O segundo, você foi programado por Deus. Já parou para pensar nisso? Você foi planejado e você foi programado por Deus. Como assim, Gabriel? Quem já assistiu algum filme antigo, na verdade até aqueles filmes bíblicos, né, que narra aquelas histórias, né? E eu lembro que algumas vezes eu já pensava, falei: Deus, mas meu tempo deveria ter sido esse, né? Ou então eu gosto muito de música, e parece que nos anos 90, eu não me lembro, que tinha aquelas músicas, aqueles instrumentos bacanas. Eu falei: gente, mas meu tempo, eu gosto desse tipo de música. Meu tempo, a gente já pensou assim, eu acho que eu nasci no tempo errado, né? Meu tempo, ele era outro. As coisas do passado são melhores do que do presente, ou do futuro vai ser melhor de agora. Não, irmãos. Eclesiastes, ele diz que nós não devemos fazer essas perguntas. Nós não devemos fazer essas perguntas. Por quê? Porque se Deus ele é o autor da vida, se ele é que planeja cada um de nós, então ele programou a sua vida para o seu respectivo tempo. Você não nasceu no tempo errado, senão Deus ele errou. Deus ele não erra, irmãos. Amém? Deus ele não falha, mas ele criou você no seu respectivo tempo, por causa do propósito dele. Amém? Isso faz sentido, irmãos, para você? Terceiro,
Você foi regenerado por Deus. Abre para mim, 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero que você marque esse versículo. Anote e sempre lembre. Sempre olhe para esse versículo e veja o que Deus Ele fez para a sua vida. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém, irmãos? Nós fomos regenerados, gerados novamente, mas não por uma semente corruptível, agora uma semente incorruptível. Irmão, sempre há aquele pensamento em nossa mente: mas eu sou mais uma pessoa. Gabriel, não tem que servir, tem tanta pessoa. Os irmãos estão ali lecionando, os irmãos estão ali servindo, estão ali na cozinha. Eu sou só mais uma pessoa, eu não tenho importância, eu não tenho que fazer nada. Não, irmãos. Deus escolheu você. Deus regenerou a sua vida. Em meio de bilhões, você foi um escolhido de Deus para ter um relacionamento com Ele. Isso valoriza a nossa vida. O quarto, Deus Ele tem uma tarefa para você. Depois de você entender a sua identidade, quem que você é, e agora você vê a sua importância diante de Deus, Deus Ele tem tarefa para você. Você entende isso tudo e fica só para você? Nem pensar, irmãos. Não existe. Irmãos, quantos planos você já fez no início deste ano? Quem costuma fazer um planejamento do ano a respeito de alguma coisa, né? Vai planejar uma viagem, vai planejar um passeio, vai planejar alguma coisa na vida, né? Quantos planos você já fez? E quantos Deus estava incluído? Quantos você incluiu? Deus. Irmãos, entenda isso. Deus, Ele te planejou. Deus, Ele te programou. Deus, Ele te regenerou. E Deus, Ele te chamou. Amém? Deus, Ele te chamou para uma missão. Ele confiou a você uma missão. Irmão, já passou da hora de nós começarmos a pôr em prática aquilo que nós escutamos. Senão nós seremos aquilo que Tiago descreve: não sejais somente ouvinte. É aquele que absorve, absorve, absorve. Ele recebe, 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 nada vai para a prática. Fica só no papel, mas nada sai da prática. Nós temos que começar a praticar aquilo que nós escutamos. E entenda que você só tem essa vida para fazer aquilo que Deus Ele te chamou para fazer. Você só tem uma oportunidade. Você só vive uma vida. Não tem mais tempo, irmãos. Deus Ele não vai te acrescentar mais tempo, nem diminuir. Por isso que Paulo ele escreve: combati o bom combate, terminei, acabei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, entender isso nos dá um redirecionamento. Entender isso direciona as nossas vidas. Isso nos leva à terceira e última reflexão: importância. Entendemos identidade, entendemos importância e terceiro, impacto. É os 3 I. Que diferença eu faço no mundo? Anos atrás, o pescador jovem, ele
fez um trabalho aqui na cidade. E quem lembra camisa? Qual era a frase da camisa do pescador? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua vida? Irmãos, quando nós entendemos o chamado de Deus, nós entendemos tudo. Porque Deus, Ele dá tarefas a nós. O que Mateus 28, a grande comissão, qual que é a ordem dada direto para nós? Quem lembra? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, e batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Irmãos, a igreja, ela tem uma missão, uma única missão. A igreja, ela tem a missão de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E nós precisamos viver esta missão. Nós somos chamados para viver esta missão. Às vezes a gente fica aqui, Gabriel, mas por que semana após semana eu tenho que vir à igreja? Por que a semana eu tenho que vir no culto de oração? Por que eu tenho que vir na reunião de oração? Por que eu tenho que ser constante? Irmãos, não é para me agradar não, irmãos, é porque Deus chamou. É porque essa é a obra. Quem que entende que a igreja é a obra do Senhor? Levanta a mão, fazendo favor. Quem entende que é a obra? Agora abaixe a sua mão. E não precisa responder quantos já se comprometeram com ela. Quantos que já se esforçaram por essa obra. Deus, Ele te chamou para pregar. Deus, Ele já te chamou para evangelizar. E passa a pessoa do seu lado dia após dia. E quantas delas você teve coragem para dizer: olha, irmão, Jesus, Ele te ama. Isso é, sabe por quê, irmãos? Porque em nós está faltando uma única palavrinha: posicionamento. É tempo de posicionar. É tempo dos adultos se posicionar. É tempo dos jovens. Os jovens estão aí, adolescentes. É tempo de se posicionar diante de Deus. É tempo de se posicionar para que Deus, Ele te chamou. E você precisa compreender que você faz parte desse plano. Observe que toda a Bíblia foi um planejamento de Deus para restaurar a sua criação e preparar ela para a segunda vinda. É um plano, é um planejamento. Gabriel, mas por que tem que ter Gênesis, Êxodo? A gente está lendo Levítico ali, o tanto de lei tem que repetir. É porque Deus está ali planejando a vinda do Messias. E agora Ele está nos preparando para a segunda vinda. E quantos de nós estamos preparados para isso? E quantos de nós estamos preparados para esse plano, irmãos? Não seja um telespectador, não seja um ouvinte, não seja alguém que apenas está assistindo ano após ano, não, mas faça parte, atuando, faça parte, fazendo, faça parte, se comprometendo. E esta missão, ela é a mais importante da sua vida. A sua missão, irmãos, não é conquistar o emprego do ano, conquistar o carro do ano, ter um banco, ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Não, Deus, Ele não tem esse propósito para você. Não é você conhecer vários países, fazer várias viagens, não, irmãos. Mas o plano de Deus é a obra dele. Gabriel, mas eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho projetos. Irmãos, e quando Deus Ele voltar, Ele não vai olhar essas coisas. Deus, Ele não vai chegar aqui: irmão Antônio, abre a sua conta bancária aqui que você vai comprar. Vamos ver se você consegue comprar o seu passe para o céu. Não, Deus, Ele não vai fazer isso. Deus, Ele não vai olhar o que você conquistou e vai te dar algo parecido no céu. Não, irmãos, isso diante do Senhor é insignificante.
isso diante de Deus não tem valor algum. E se você ainda não acredita nisso, talvez ainda você não creia verdadeiramente em Deus. Porque não adianta ouvir essa palavra, absorver essa palavra, e amanhã, quando for amanhã, nós continuarmos a viver nossas vidas do mesmo jeito que nós estamos vivendo, da mesma maneira. Mas na volta de Cristo, quando Cristo ele voltar para buscar a sua igreja, Ele vai olhar se você obedeceu. Se você obedeceu a palavra dele, vivendo a sua missão. Um filho de Deus não é reconhecido pela sua estética, irmãos. Não é a aparência, não, mas é aquilo que ele faz, é as suas obras. A fé é isso. Nós estávamos tratando aí atrás a respeito da fé. Irmão, se alguém te falou que fé é apenas acreditar, a pessoa mentiu para você, infelizmente. Mas fé é acreditar, e acreditar leva a confiar, e confiar leva a obedecer. Amém, irmãos? Já estou caminhando para o final. Abra aí comigo Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Eu quero que você reflita nessas palavras do apóstolo Paulo, em que ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Novamente, irmãos, todavia, portanto, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, anote isso no seu coração. Missão não é algo que a gente adiciona na nossa vida. A missão do Senhor não é algo que você vai adicionar na sua vida. Não, irmãos. Mas a missão, ela é substitutiva. Ela substitui todas as outras. A missão do Senhor substitui os seus planos. A missão do Senhor substitui as suas ambições. A missão do Senhor substitui os seus sonhos, os seus planos. Porque somente assim nós podemos cantar mais de ti e menos de mim. E caminhando para o final, chamados para um propósito. Observe personagens que viveram esse chamado. Abraão, ele foi chamado por Deus, e a sua transformação o tornou um homem de fé e obediência, um dos homens descritos em Hebreus 11 como os heróis da fé. Paulo, ele vivia em função da sua obra. Paulo, ele vivia a função do seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. E algo, irmãos, que eu poderia perguntar: qual que é a descrição que Deus ele faria sobre você? Irmã Vânia, o que ele escreveria? Irmão Alisson, o que ele descreveria sobre você? Pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Moisés fez isso. E pela fé, o que você fez? O que nós fizemos? Irmãos, cada um desses personagens, heróis da fé, cada um deles encontrou em Deus a sua identidade, a sua importância, o impacto que eles têm. E cada um foi tratado profundamente por Deus. Cada um deles foram tratados profundamente
por Deus, em seu caráter, em seu valor, e todos foram grandemente usados por Deus na sua obra, pagando o preço que precisava ser pago. Aí, Gabriel, mas é tão difícil, o culto de manhã, o Gabriel está falando até 11h30, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer o almoço ainda. Irmãos, qual que é o preço que nós iremos pagar? Deus, Ele pagou o preço maior, enviou o seu Filho e se humilhou. E qual que é o preço que nós, filhos, iremos pagar por esta obra? Será que nós seremos só mais uma igreja? Só mais um povo que está ali cantando? Ou nós iremos viver verdadeiramente o nosso chamado? Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele quer formar filhos regenerados e cada vez mais semelhantes. A nossa missão desde lá de Paulo, irmãos, ela nunca mudou. É levar o Evangelho a toda a criatura, com todas as estratégias que Deus, Ele nos proporcionou. E um dia todo este Evangelho será pregado. Isso é promessa. E Jesus, Ele virá através das nossas vidas e da nossa missão. Amém, irmãos? E a pergunta que eu faço, você vai participar dela? Você vai participar dessa missão? E viver aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja? Ou você vai ficar aí perdendo tempo, esperando não sei mais o que, e desperdiçando a oportunidade de viver uma vida extraordinária com Jesus? Eu convido o Ministério de Louvor já à frente.